Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Eu vou tirar isso aqui, parece que eu estou te dando cutucadinha assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Nós somos do canal Investigação. Não, canal Operação Policial. Volta de novo. Começa você. Olá, eu sou Carla Albuquerque. E eu sou Beto Ribeiro. Nós somos do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal. E olha o que chegou para vocês que pediram tanto, os cadernos do Investigação Criminal. Esses são os cadernos de anotação. Tem tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial do canal e também do programa. Tem desses tamanhos todos aqui, ó, tá parecendo mesa de merchan, né? Mas tem todos esses tamanhos. Tem as canetas. Tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial. E tem, já falamos, da caneca do Investigação Criminal, que vocês sempre veem aqui durante o programa, todo mundo tomando o que será que tem aí dentro. Cada um tem a sua bebida preferida. Exatamente, pode ter um café, um chá, uma água. Para comprar? Para comprar, você pode entrar no Instagram da Media Land. A Media Land é quem cuida do canal Operação Policial. Então é @MediaLandPlay. Media Land Play. Aí você vai lá nos contatos e tem todas as informações. Ou você pode mandar um e-mail para loja@medialand.com.br. Todas as informações vão estar aqui no seu vídeo. Também pode comprar pelo WhatsApp, que está aqui também no vídeo. E nesse botão contato, dentro do Instagram da Media Land, que é @MediaLandPlay, você também consegue o número do WhatsApp para fazer a compra mais rápida. Então não deixe de comprar os cadernos do Investigação Criminal, do Operação Policial e anote tudo quando você estiver assistindo as entrevistas com o Beto, as lives comigo. Ó. E em breve muito mais coisas. Tem camiseta vindo, outros cadernos vindo, tem muitos outros produtos que vocês mesmos têm pedido pra gente. Seja um super fã, colecione tudo. Obrigado. Sei lá, que foi bom isso. Em 2019, as peritas da Polícia Técnico-Científica de Goiás estavam fazendo uma força-tarefa para zerarem os DNAs de mulheres que tinham sofrido violência sexual, quando começaram a deparar com diversas vítimas do mesmo autor. Apesar de ainda não se ter o nome do criminoso, o exame genético não deixava dúvidas. Havia um homem agindo como um serial abusador em Aparecida de Goiânia, cidade de mais de 500 mil habitantes no centro-oeste brasileiro. O alerta vermelho foi acionado pela perícia e a Polícia Civil da cidade começou a investigar quem poderia ser aquele homem que sempre abordava as mulheres em cima de uma moto usando um capacete. Enquanto a equipe de investigação começava a chegar até o autor, a perícia já contabilizava 22 vítimas do violentador em série. Em uma diligência que cruzou tecnologia com tirocínio policial, a equipe da Delegacia de Mulheres de Aparecida de Goiânia finalmente conseguiu descobrir quem era o criminoso por baixo do capacete: Wellington Ribeiro da Silva. Com pouco mais de 50 anos, ele vivia pela cidade como um entregador de comida, sob a boa imagem da família livre de qualquer suspeita. Era casado e tem uma filha pequena. Para a esposa de Wellington, tudo foi uma surpresa. Ainda mais quando ela descobriu que antes de se tornar um abusador em série, seu marido também tinha na ficha criminal o assassinato de sua antiga mulher e dos 2 filhos dela. Tudo isso aconteceu no estado do Mato Grosso, de onde ele estava foragido há anos. Hoje, Wellington já responde por 33 mulheres que são comprovadamente vítimas de seus crimes sexuais. Nem todas ainda foram julgadas e as penas já passaram de 150 anos de prisão. Outras 17 mulheres esperam pelo cruzamento do DNA, chegando assim a 50 vítimas do motoqueiro. Essas 50 mulheres são as vítimas que procuraram pela polícia. Não seria nada estranho haver outras mulheres que cruzaram pelo caminho de Wellington e que preferiram não dar queixa na delegacia. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com a doutora Cibele Tristão. A doutora Cibele é a delegada titular da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás.
graças ao trabalho dela, que o Wellington Ribeiro da Silva conseguiu ser preso finalmente como talvez um dos maiores serial estupradores do Brasil. Estou errado, doutora? Não, Beto, você está completamente correto. O Wellington, ele foi considerado o maior estuprador em série de Goiás e, no que tange ao Brasil, ele é um dos maiores estupradores em série. Com relação à compatibilidade de DNA, ele é considerado o maior estuprador em série do Brasil. Nós tivemos casos parecidos com aquele de São Paulo. O maníaco do parque. Exatamente, mas não houve comprovação através de exame de DNA. O que é diferente aqui no nosso caso, no estado de Goiás, onde nós tivemos essa comprovação, né? Nós temos mais de 33 vítimas confirmadas através de exame de DNA que foram realmente estupradas pelo Wellington. Para a gente começar do zero, eu sempre gosto de lembrar que eu vou entrevistar a senhora como se eu não soubesse de nada, para que a senhora me traga todos os detalhes deste caso. Então eu vou começar assim, como é que este caso começou? Como é que foram, quem foram? O caso saiu do estuprador para as vítimas ou das vítimas para o estuprador? Como é que isso começou no seu dia a dia de trabalho? Na verdade, Beto, o que acontece? Como que foi o desenrolar desse caso do Wellington? Nós tínhamos em investigação aqui no estado de Goiás, em algumas cidades da Grande Goiânia, perto da capital, como Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Aragoiânia, Abadia, alguns casos de estupro que estavam sendo investigados. E esses casos estavam aguardando possíveis laudos, né, de DNA, de confronto de material genético. Através da parceria com o Instituto Médico Legal, principalmente do Laboratório de Biologia e DNA Forense, nós tivemos, então, uma resposta desse laboratório de que, de início, Beto, nós tínhamos 9 coincidências genéticas, ou seja, 9 casos eram o mesmo autor. Foi quando, à época, em 2019, eu era delegada regional, né, eu comandava uma região aqui de cidades na Grande Goiânia, próximo à capital, e eu determinei que esses procedimentos fossem investigados aqui em Aparecida de Goiânia pela Delegacia da Mulher, já que nós tínhamos a comprovação de que se tratava de um mesmo autor. Então, nós iríamos investigar esses casos de maneira unificada, e foi o que aconteceu. Nós instalamos uma força-tarefa composta por vários policiais, 40 policiais no total, delegados, agentes, escrivães, e em 45 dias nós conseguimos aí prender, então, o autor do caso Wellington. Esses casos de estupro, eles estavam sendo investigados, acredito, inicialmente individualmente, não chegando a se olhar como uma pessoa só. Como que era a dinâmica do Wellington? Ele mostrava o rosto, ele tinha o mesmo modus operandi, ou ele mudava de acordo com a vítima, se ele estuprava num canto ou na casa dela? Como que ele agia? Então, Beto, o que chamou a atenção quando nós pegamos cada caso que estava, como você disse, sendo investigado isoladamente, nós fomos analisar, primeiro, o perfil das vítimas. Como eram essas vítimas? Será que as vítimas eram da mesma idade, porte físico, perfil desse autor? Porque até então nós não sabíamos que se tratava do Wellington. E aí nós chegamos à conclusão que o autor, primeiro, ele agia de maneira bastante agressiva, daí a operação ter sido chamada de Operação Ímpios, que quer dizer perverso, que quer dizer frio, e pelo modus operandi do Wellington, nós denominamos essa operação de Operação Ímpios. Ele agia, Beto, da seguinte forma, sempre conduzindo uma moto preta ou uma moto vermelha de capacete. Ele não tirava o capacete ao violentar essas vítimas,
né? Ele, inclusive, em um dos seus interrogatórios, ele alega isso na Polícia Civil, que ele não retirava o capacete justamente para não ser reconhecido por essas vítimas. E sempre ele agia em momentos do dia em que a luminosidade era baixa, ou seja, ou de madrugadinha ou já no fim do dia. Levava essas vítimas para locais ermos, né? Ele abordava essas vítimas mediante o uso de uma arma de fogo e as levava para um local ermo, onde elas eram estupradas. E algo que chama bastante atenção, Beto, é que essas vítimas, elas não tinham um perfil definido. Ele estuprou criança, adolescente, jovem, mulheres, adultas. Então, ele tinha, na verdade, uma aversão à figura feminina. E ele não escolhia a sua vítima de acordo com o perfil, né? Essas vítimas não eram escolhidas dessa forma. Então, nós fomos analisando os casos que eram idênticos e fomos, então, juntando essas investigações que até então estavam sendo realizadas de maneira isolada. Essas mulheres geralmente estavam sozinhas na rua, elas estavam voltando para casa. Como que eles chegavam? Elas estavam, eu imagino que elas estivessem sempre sozinhas ou tinham pessoas junto quando ele chegava abordando? Não, Beto, nós temos casos que, inclusive, mulheres estavam com outra pessoa, homem. Nós temos um caso específico onde uma mulher estava junto com o seu namorado e ele aborda o casal. E aí ele coloca o homem deitado no chão, né, estupra a mulher na presença do homem. Outro caso, Beto, que ficou bastante marcado, ele coloca uma família toda, ele chega na casa, aborda essa família, leva a família para um local ermo, ele coloca pai, filho, mãe e filha deitados no chão, e ele estupra a filha e a mãe na frente de toda a família. Ele teve um caso também que chamou bastante a atenção da polícia, onde ele estuprou um bebê, né, a mãe e um bebê. Então, não eram apenas pessoas que estavam desacompanhadas. Um bebê. Nós tivemos casos que foi estuprada voltando da igreja, né, e ele abordou essa adolescente. Então, são casos bastante variados. As vítimas não estavam sozinhas apenas, né? Tinham casos que elas estavam também acompanhadas. Ele estuprou um bebê, um bebê? Um bebê de quantos meses? Sim, ele foi preso em flagrante aqui no ano de 2011, quando ele adentrou a uma residência, onde ele praticou o crime de roubo e estupro, e ele estupra a mãe e uma criança, um bebê de, salvo engano, não sei se tinha 1, 2 anos de idade, essa criança. E nesse episódio foi quando ele foi preso pela primeira vez pela Polícia Civil do Estado de Goiás, e ele foi, então, transferido para o estado do Mato Grosso, onde lá havia praticado uma chacina, onde ele matou a ex-companheira e os 2 filhos dela. Então, nós tivemos uma lacuna, Beto. Durante a investigação, a Polícia Civil percebe que nós tivemos uma lacuna do ano de 2011 até 2015. O porquê dele não ter praticado crime durante esse tempo? Foi quando a força-tarefa intensificou, inclusive, pesquisas e levantamentos de possíveis presos. Nós achávamos que ele poderia ter sido preso, né, ou até morto, algo nesse sentido. Mas nós tivemos uma lacuna e durante essa lacuna ele estava preso no estado do Mato Grosso. De lá ele fugiu, né, e veio para o estado de Goiás novamente, onde ele praticou a maioria dos crimes aqui no município de Aparecida de Goiânia. Eu imagino, a Aparecida de Goiânia entrou em sinal de alerta, porque tantas mulheres sendo violentadas, crianças, adolescentes, existiu algum temor em Aparecida de Goiânia por esse período? Porque ele ficou 33 pessoas estupradas numa mesma cidade, em quanto tempo isso durou? Foram quantos anos?
Beto, o primeiro crime praticado aqui no município foi em 2008 e o Wellington foi preso em 2019, então ou tem muito seja, tempo. 11 anos, né, que esse autor violentou mulheres, meninas. E o que acontece? Como essas investigações, como eu disse a você, elas eram realizadas de forma isolada, isso não veio à tona no município. Então, a Polícia Civil teve um cuidado em tocar a investigação, Beto, de forma bastante sigilosa, por vários motivos. Primeiro, para que a gente tivesse êxito, né? As informações não eram divulgadas. E segundo, até por esse motivo que você disse, para que a gente não causasse um alarde social numa cidade que tem 600 mil habitantes. Aparecida de Goiânia é o segundo maior município do estado de Goiás, perdendo apenas para a capital. Então, nós tivemos esse cuidado, Beto, de não deixar essa informação vazar, né? Que a população não se alardasse. E algo também que chama bastante atenção, Beto, é que esse indivíduo, quando ele retorna para o estado de Goiás, ele não tinha documento, ele não tinha movimentação bancária nenhuma, ele mudava de residência constantemente, mas ele vivia normalmente aqui no município. Inclusive, quando ele foi preso, ele chegou a relatar na polícia que ele estava, à época, com uma companheira e uma filhinha, a filhinha dele com 5 anos de idade, salvo engano. E ele passeava no shopping com essa filha, né? E eu cheguei a questioná-lo se ele não tinha medo de ser reconhecido, de ser preso, né? Ou reconhecido por alguma vítima. E ele falava que não. Então, ele levava uma vida normal aqui no município, frequentava shopping, frequentava bares na região, né? E por esse fato, ele praticava o crime sempre de capacete, para não ser reconhecido, e era uma característica peculiar dele na prática desses crimes. A senhora entrou até no caso dele, eu vou querer aprofundar um pouquinho mais no Wellington, mas uma pergunta antes. A mulher do Wellington, ela se surpreendeu quando descobriu quem era de fato o marido? Muito, muito. Eu lembro como se fosse hoje, Beto, quando essa mulher chegou na delegacia, na sede da delegacia regional, e eu conversei pessoalmente com ela. Ela ficou bastante espantada, porque ela nunca imaginava, inclusive com ela, ele não tinha histórico de violência, não era um homem violento com ela. Com a criança, eu cheguei a perguntar se ela tinha alguma suspeita de abuso dele com essa criança, com a filha, e ela dizia que não, que nunca teve. Ela ficou bastante chocada com toda a situação. E algo que chamou também a atenção, Beto, é a preocupação dele com a filha. O tempo todo que ele estava na carceragem da delegacia ainda, né, durante as suas oitivas, ele preocupava muito com a filha. Ele falava muito na filha. Inclusive, uma das condições que ele colocou para contar à polícia alguns detalhes dos fatos, dos crimes, foi justamente poder ver a filha. Ele queria muito ver a filha dele. Então, ele tinha essa preocupação com a menina, né, e, ao mesmo tempo, ele tinha esse perfil psicopata, né, e aversão à figura feminina. Algo bastante complexo de se entender mesmo na personalidade desse indivíduo. O Wellington chegou a ser avaliado por uma perícia psiquiátrica, porque ele tem uma característica muito forte aí, que é a máscara social de um psicopata, quando ele pega uma família para parecer certinho. O que a perícia falou? Ele é o quê? Ele foi submetido, sim, a uma avaliação psicológica, né? Foi solicitado esse exame. E a conclusão, Beto, é justamente a de que ele tem um perfil, um transtorno de personalidade, porque, de acordo com o psicólogo forense, ele tem plena consciência dos seus atos, né? De acordo com o exame a que ele foi submetido, ele não tem nenhum elemento
para alegar inimputabilidade, algum problema mental, de forma nenhuma. Ele tem plena consciência e discernimento quando pratica os seus atos. Então, o que traz à tona um perfil realmente psicopata, né? E não de inimputabilidade, não de um problema mental. Quem era o Wellington? O que vocês... Ele é de onde? Quantos anos ele tinha, na época dos fatos, principalmente? Qual o desenho dele? Você me trouxe alguns pontos, mas só para eu entender melhor. Sim, o Wellington, Beto, primeiro, atualmente, ele é um senhor. Você olha para ele tem 54 anos hoje, 2019 ele foi preso, 53, ele está com 55 anos hoje, atualmente, 55, 56. É um senhor, você olha para ele, você não imagina. Mas ele começou a vida criminosa há muito tempo, no estado do Mato Grosso, onde ele chefiava quadrilhas de roubo, onde ele ingressou na vida criminosa, tanto que em 1990 ele praticou essa chacina, que foi conhecida como Chacina do Monte Líbano, quando ele então matou a mulher, né, e os 2 filhos da sua companheira. Então ele era uma pessoa já na vida do crime há muito tempo. E quando ele vem para o estado de Goiás, né, em 2008, ele começa a praticar os crimes de estupro. Mas ele levava uma vida que, como eu disse, normal. Ele frequentava bares, né, ia ao shopping com a mulher e a filhinha. Ele trabalhava como entregador de água. Tanto que a moto dele tinha tinha um local, né, onde se coloca aqueles garrafões de baú, água. Né? Aquele baú que põe atrás, assim, para... Então, ele, quando você conversa, olha para ele, você não imagina que você está diante de um estuprador em série. Ele não tem um perfil, realmente é um senhor. Hoje ele está, né, já com uma idade, meia-idade, mas ele começou na vida criminosa já bem mais jovem. 33 vítimas já foram colocadas como vítimas dele, essas das mulheres que foram à delegacia prestar queixa, porque muitas outras vítimas podem não ter ido prestar queixa, o que é, infelizmente, algo comum ainda no Brasil, de as mulheres estupradas não prestarem queixa, correto? Estou certo? Exatamente, Beto. Quando nós fizemos essa força-tarefa aqui em Aparecida de Goiânia e deflagramos a Operação Ímpios, durante a operação, outros estupradores foram presos também pela Delegacia da Mulher de Aparecida à época. Estupradores que tinham feito 3 vítimas, 2 vítimas. Então, nós acabamos, no decorrer dessa operação, prendendo outros estupradores. E você disse algo muito relevante. Muitas vezes a vítima de estupro, ela não comparece à delegacia para registrar a ocorrência. Por vergonha, muitas sentem, né, envergonhadas, por medo, por acharem que o caso não vai ser resolvido. Então, à época, nós divulgamos esse caso, pedimos às mulheres, né, que se tivessem alguma identificação com aquele autor, tivessem sido violentadas, estupradas, que procurassem a delegacia. No total, Beto, são mais de 44 a 50 vítimas que estão sendo, né, investigadas como possíveis vítimas do Wellington. Vítimas confirmadas através do exame de DNA, nós temos 33 vítimas até o momento. Uau, então você tem 50 possíveis vítimas conhecidas. O Wellington, ele conta para a senhora, ou depois para o psiquiatra, alguma coisa, como que era o tempo, de quanto em quanto tempo ele passava entre um estupro e outro? Não, ele...
Beto, ele no início, ao ser preso, no dia da sua prisão, ele até confessou 3 casos. Depois ele já não disse mais nada e alegou que não ia falar sobre os fatos, né? E como nós sabemos que existe o direito constitucional do investigado, do interrogado permanecer em silêncio, o Wellington ele fez uso desse seu direito de permanecer em silêncio. Então, ele não passa detalhes para a gente, o que a gente tem são detalhes das vítimas, né? Poucas coisas que ele falou no início, depois ele não quis mais falar, e dos vídeos que nós temos alguns vídeos, inclusive imagens de vítima, né, que foi estuprada por ele, e que a gente consegue, através do relato da vítima, comparando com o vídeo, estabelecer a dinâmica em que se deu aquele crime. Mas ele mesmo, ele não passa detalhes à polícia, ao Ministério Público e Poder Judiciário. É um ponto importante também. Ele tem uma vida de crime de muitos anos e até a própria tecnologia foi alterando na medida em que ele mantinha o seu ato do seu crime. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Ao passar do tempo, câmeras de segurança se tornam algo corriqueiro. E vocês conseguiram, então, encontrar momentos de abordagem dele, de várias dessas vítimas registradas em vídeo. Ele não tinha nem receio mais nem das câmeras? Exatamente. Teve um caso bastante marcante, que foi dessa adolescente que eu disse a você no início. Ela foi até a igreja com a família, era, salvo engano, na virada do ano. Eu não me lembro aqui que ano que foi o caso dessa vítima. E ela estava na igreja com a avó, quando ela fala para a avó que iria até a casa buscar uma blusa de frio. E ela sai da igreja, ela vai até a casa, que é próximo à igreja. Quando ela retorna, ao sair da igreja, aliás, ela, ao ir até a residência, ela é abordada por ele. É bastante nítido o vídeo. Ela é abordada por ele numa moto, capacete, como ele fazia, levou ela para um local ermo, né, um lote baldio próximo à igreja, onde ela foi estuprada. É bastante importante, Beto, essa questão do monitoramento das cidades. Hoje, a Aparecida de Goiânia, através do atual prefeito, a cidade é bastante monitorada. Existe um projeto aqui que chama Olhos de Águia, que é justamente, esse projeto ele visa colocar câmeras, né, na cidade, em pontos estratégicos, e hoje nós temos, com a evolução da tecnologia, a possibilidade de pegar imagens em tempo real aqui em Aparecida, né, e a época desses crimes, infelizmente, alguns não. Ele começou a agir em 2008, por exemplo, né? Mas nos crimes mais recentes, nós tivemos condições de ter imagens. E isso é bastante importante na atividade policial. Ele chegava com a moto com uma arma? Ele tinha uma arma real, um revólver, é isso? Ele usava uma arma de fogo, na maioria das vezes um revólver, tanto que na sua casa foi encontrado arma, as roupas que ele usava, como as vítimas descreviam, elas falavam que o indivíduo usava bota, né? Então, ele tinha botas na casa, ele tinha armas, ele tinha capacetes, ele tinha vários chips de aparelhos de telefone celular, porque em alguns casos ele subtraía esses aparelhos de telefone celular das vítimas também, né? Então, esses objetos todos foram encontrados na casa do Wellington quando ele foi preso. Os celulares seriam uma espécie de troféu dele, das vítimas? De algo que lembre do que ele fez com aquelas pessoas? Engraçado que, assim, quando nós nos deparamos com essa situação, isso chamou atenção também, porque em alguns casos ele não se desfazia desses aparelhos, outros sim, e alguns casos não.
mas na maioria dos casos, Beto, ele subtraía o aparelho de telefone celular dessas vítimas. E algo que me lembra também, que é interessante ressaltar, durante a prática desses crimes, ele sempre questionava as vítimas se elas eram casadas, se elas tinham um relacionamento, se elas estavam gostando do ato sexual praticado com ele. Ele Wellington, não ele marido. Não ele marido, ele Wellington. Se elas estavam gostando da prática do ato sexual e, inclusive, comparava o órgão genital dele com o órgão genital do companheiro daquela vítima. Ele chegava a perguntar para elas. Então, isso era algo que marcou também como modus operandi dele, né? Esse questionamento que ele fazia às vítimas. E ele queria respostas que ele queria ouvir, ou a vítima podia responder, não estou gostando, o do meu marido é melhor, ou não, ela tinha que falar, estou gostando, você é melhor? Porque eu quero dizer o seguinte, se ela falar que ela não está gostando, ela apanhava? Tinha alguma coisa? Bom, elas alegavam, Beto, que assim, tinham bastante medo, né? Até porque ele era bastante violento, ameaçava com arma, e muitas respondiam forçadamente que estavam gostando, outras falavam, choravam, ficavam totalmente paralisadas, né? Porque a gente sabe que a vítima de estupro, nós lidamos com isso aqui na delegacia todos os dias. Às vezes a vítima de estupro, ela não consegue esboçar nenhuma relação no momento do crime. Então, muitas não respondiam, outras choravam, outras respondiam obrigado, né, de forma obrigada, e estavam gostando do ato sexual praticado com ele. Ele chegava com a arma, com a moto, e ele deixava a moto e ia com a vítima a pé? Como é que ele levava essa vítima até esse lugar que ele queria? Ele abordava a vítima mediante o uso de uma arma de fogo e ele ia até um lote baldio. A pé? Lá ele... Não, com a moto. Ele conduzia a vítima na garupa. Na maioria das vezes a vítima ia na garupa. Quando ele abordava a vítima já em um local ermo, ele deixava a moto mais escondida, né, e estuprava essa vítima ali. Em algumas outras circunstâncias, ele abordava essa vítima na rua e a levava para um lote baldio. O caso dessa garota, dessa adolescente, mostra bastante o trajeto feito por ele, com ela na garupa, ele indo até um lugar mais ermo, né, longe de pessoas, de circulação de veículos. E com essa moto, com esse baú, ela ficava fechada, né, entre ele e esse baú, ela não conseguia pular. Alguma vítima tentou pedir socorro no percurso? Não. Alguma vítima Não. tentou fugir? Ele pegou de volta? Não. Não. Nenhuma das vítimas alega ter esboçado reação, até porque elas se sentiam bastante ameaçadas, elas se sentiam coagidas, né, por ele estar armado. Então, era uma forma que ele tinha de coagi-las para que elas também não pedissem ajuda. Então, elas não conseguiam esboçar reação, elas não conseguiam gritar, pedir socorro. Pelo horário também, Beto, o crime era praticado, como eu disse, à noite. À noite ou de madrugada. Tiveram algumas vítimas de madrugada que estavam indo para o trabalho. Nós tivemos uma vítima que foi estuprada exatamente madrugada, quando estava indo para o trabalho, né, em um ponto de ônibus, estava se deslocando para o ponto de ônibus e foi abordado por ele. Em um local bastante ermo. Essa vítima em específico era um local que tem bastantes lotes vagos, então ele abordou essa vítima quando ela ia para o trabalho, de madrugada, escuro, quase ninguém passando pela rua, né? As vítimas não tinham condições de pedir socorro também. Os locais onde os estupros aconteciam eram perto da casa dele? Ele conhecia? Por que ele escolhia esses locais? Tem alguma... Ele explica, não? Ele não tinha uma opção por local.
eram locais, vários setores aqui do município de Aparecida de Goiânia, cidades próximas como Hidrolândia, Bela Vista, Abadia, que são cidades limítrofes aqui, cidades pequenas, interiores, né? E onde ele praticou também esses crimes. E no município de Aparecida, nós fizemos o georreferenciamento dos locais onde esses crimes foram praticados e não tem nenhuma ligação. Ele não escolhia um setor determinado. Ele não tinha essa escolha por um setor, um local determinado, não. Ele ia pela sorte dele e azar da vítima. Exatamente. Ele saía e encontrava uma vítima ali, ou voltando para o trabalho à noite, ou voltando para casa, ou indo para o trabalho, né, melhor dizendo, mas sem nenhuma escolha por região. Quando o rosto apareceu por baixo daquele capacete para as vítimas, alguma delas já conhecia ele antes? Não, tanto que o retrato falado, feito por todas elas fizeram o retrato falado sempre colocando o capacete, né? Então ele não tirava o capacete, e quando elas viram o rosto dele sem o capacete, nenhuma disse conhecê-lo anteriormente, nenhuma delas, Beto. Ou seja, nenhuma. Ele não ficou estudando as vítimas, elas realmente foram pegas pelo momento, ao acaso mesmo. Quando você me contou dois casos muito chocantes. Um deles é de uma família, que ele entra na casa da família e ele tira a família da casa. Inclusive, esse caso, Beto, eu tive a oportunidade de ser a delegada presidente do inquérito policial à época. Foi um fato que aconteceu, salvo engano, no ano de 2008, 2009, não me lembro aqui. E eu era delegada titular em um distrito policial aqui no município, que fica em uma região bastante carente, e ele entra nessa casa, ele aborda essa família, ele dá voz, né, de assalto, é o que ele fazia, e ele leva, como esse setor era um setor também bastante ermo, fica na periferia da cidade, ele leva essa família como se fosse para um pasto, um lote onde era uma espécie de um pasto, e ele coloca todos deitados, coloca eles em fila indiana, colocam todos deitados e estupra a mãe e a filha do pai e do irmão. E ele tira essas pessoas da casa a pé? Eles vão a pé até esse local? Ou vai... Exatamente, a pé. É como se a casa, do lado dos fundos dessa casa, tinha um lote vago, né, um setor com bastante lotes ainda vagos, poucas casas, poucas construções, e ele leva essa família a pé, mediante o uso de arma, ameaçando o tempo todo, ameaçava matar o pai, matar o irmão, né, que eles ficassem quietos, e ele estupra a mãe e a filha na frente do pai e do irmão. E aí ele só entra, tem essa casa e tem a casa da mulher com bebê também, que é terrível, que são os momentos que ele entra na casa de alguém. Ele não faz mais isso, é isso? Isso foi um pouco fora da curva. A maioria dos crimes praticados por ele, Beto, foram crimes praticados na rua, onde mulheres estavam transitando, né, e ele aborda essas mulheres na rua. Ele não tinha modus operandi de entrar na casa das pessoas e dar voz ao assalto. Não era comum acontecer isso. Ele abordava essas vítimas na rua mesmo, as vítimas transitando, e ele as abordava na rua. Como ele não quis falar muita coisa, não sei se ele te respondeu isso. Ele responde por que essas pessoas ele invade a casa para roubar? Por que essas específicas? Ele tinha alguma ligação com essas pessoas? Não. De vista? Não, ele não, né? Nós investigamos esses casos e vimos que ele não tinha ligação com essas famílias, e ele também não alega à polícia o porquê de invadir essas casas
em específico, né? Ele não tem uma explicação para esse caso. Porque sai muito da curva, então qual seria a motivação para ele entrar naquele lugar, né? E nesses casos ele também entrou de capacete? Entrou de capacete. Sempre de capacete, sempre de capacete. Tanto que esse caso da família, como eu disse para você, a família relatava, né, que ele usava capacete, então daí a dificuldade que a polícia teve de identificar esse indivíduo. Sim. Porque as características que as vítimas passavam eram características insuficientes. Então, a possibilidade de localizar o Wellington, de fazer esse cruzamento e essa junção de casos, foi justamente através do exame de DNA, do material biológico que foi colhido dessas vítimas, né? E o Instituto de Criminalística de Goiás implantou, Beto, uma política de otimização desse banco de dados, e eles começaram a processar materiais biológicos que tinham sido colhidos, né? Um exemplo, nós tivemos crime praticado pelo Wellington em 2008, ele foi preso em 2019. Sim. E, a partir de então, nós começamos a ter esse cruzamento do material biológico. Exatamente, e foi possível saber que era o mesmo autor. Eu vou entrar no DNA, que é super importante. Eu só queria, antes, mais algumas coisas sobre esse dia a dia do Wellington ali como esse serial estuprador, em princípio. Ele roubava, além dos celulares, que me parece muito um troféu, ele roubava dinheiro, na casa ele levou televisão, alguma coisa? O ato dele não era o roubo? Não. A finalidade criminosa dele não era o roubo. E nem aproveitava para roubar também um dinheiro, nada. Ele nem se preocupava com isso. Ele roubava telefone celular, mas nada de pertences, não entrava nas casas, né, para praticar roubo. Ele dava voz de assalto, mas a finalidade dele era praticar o estupro. Ele estuprou também em Mato Grosso? Vocês conseguiram cruzar depois com o DNA lá? Ou lá só ficou a chacina com a da família? No Mato Grosso também teve mulheres identificadas? Nós não tivemos notícia de vítimas estupradas no estado do Mato Grosso, não. Nós nos concentramos aqui na investigação do estado de Goiás. Lá ele foi condenado por essa chacina, né, por ter matado essa ex-companheira e os 2 filhos dela. Ela foi morta estrangulada, inclusive, né? Foi uma tragédia e ficou conhecida aí por chacina do Monte Líbano. Então, nós não tivemos notícias dele ter estuprado vítimas, assim como ele fez aqui em Goiás. E nesse período que ele para de praticar, ele tinha sido preso lá no Mato Grosso. Ele foi preso pelo quê mesmo? Ele foi preso aqui em Goiás em 2011, quando ele entra na casa de uma família, quando eu contei para você... da mulher com o bebê. Exatamente. E aí havia essa condenação dele no estado do Mato Grosso, pela chacina do Monte Líbano. E quando ele é transferido para a penitenciária do estado do Mato Grosso. E de lá ele foge e vem para Goiás novamente. E passa a cometer crimes. Novamente ele vem praticando estupros. Essa construção dessa máscara social do Wellington é muito, muito psicopata mesmo, e é raro você encontrar um tão fechado assim como ele. Parece aquela série The Fall, não sei se a senhora já assistiu, uma série de um psicopata, porque ele tem exatamente esse tipo de coisa. Ela conta a mulher dele como conheceu ele, como que eles tiveram um envolvimento? Olha, ela conta. Agora eu me lembrei aqui, ela tinha um bar na região onde ele morava, e eles se conheceram dessa forma. Ele frequentava esse bar e acabaram se conhecendo ali, e foi quando eles começaram um relacionamento. Ela, em momento algum, ela relata atos
de violência praticado por ele contra ela. Então, ela tinha esse bar, eles se conheceram, se relacionaram, tiveram essa filha, e ela conta que ele preocupava muito com a criança, né? Ele preocupava muito. Então, como você disse, essa máscara social, né, que ele usa o tempo todo, né, constitui uma família, tem uma filha, vive no município normalmente, e por trás disso existe toda essa história escabrosa aí, porque realmente é uma história, são fatos, Beto, que chocam até a gente que tem muito tempo de trabalho na Polícia Civil. Eu tenho 17 anos como delegado de polícia, os outros delegados que participaram da Força Tarefa também, né, ficaram bastante chocados com as histórias das vítimas. Teve uma vítima, inclusive, que se suicidou. Nossa. Teve uma das vítimas que, depois de ter sido estuprada, entrou em depressão, e a família ficou bastante revoltada, né? Quando ele foi preso, a família foi ouvida. Então, são casos muito marcantes, muito tristes. A vítima de estupro, ela fica com sequelas psicológicas pro resto da vida. E ele já tinha matado no Mato Grosso. Existe algo que os psiquiatras forenses me explicam, e os psicólogos criminais, que quando a pessoa passa essa cancela da morte, ela é difícil de voltar. O Maníaco do Parque mesmo, aqui em São Paulo, ele primeiro começou só estuprando, aí ele passou a estuprar e matar. E desde o momento que ele estuprou e matou, ele não voltou mais. Ele só estuprava e matava. O Wellington não... Ele realmente ele pode não ter matado ninguém, ou pode ser que não se saiba que foi ele que matou? Não, durante a investigação, Beto, os casos foram investigados de maneira bastante minuciosa, né? E nós não tivemos nenhum indício de que ele tivesse qualquer participação em um caso de homicídio. E com relação às vítimas também, elas relatam que, em momento algum, né, ele tentou matá-las. Realmente, nós não tivemos nenhum relato dessa forma, que pudesse gerar, né, uma suspeita pela polícia de que ele teria participado de algum homicídio. É um fato bastante interessante mesmo, quando você coloca, porque ele, de repente, tem um histórico em uma chacina, onde ele mata pessoas de maneira cruel, crianças, né, mata a ex-companheira, mata crianças, e depois ele pratica crimes de estupro, mas ele não mata as vítimas, né? Então é algo bastante curioso. Doutora, como é que vocês chegam até o Wellington? Como é que a investigação chega até ele, uma vez que ele não era uma pessoa procurada, não tinha nada que o ligasse a esses estupros? Como que vocês chegam até ele? Beto, exatamente. Como eu falei nas perguntas anteriores, o Wellington, ele era uma pessoa desconhecida para a polícia. Até porque ele não tinha conta bancária, ele não tinha residência fixa. Como eu falei também, algo que foi bastante dificultoso para a polícia esse reconhecimento das vítimas, porque ele sempre usava capacete. Então, os retratos falados, elas diziam apenas que elas ressaltavam muito que ele usava uma bota, que ele tinha um porte físico mais forte, né? Ou seja, ele era mais gordo, né? E elas não nos davam outras características. Então, a Polícia Civil foi trabalhando a investigação, Beto, através de tecnologias. Como eu te disse, vários chips de aparelhos de telefone celular foram encontrados na casa dele, além das indumentárias que ele usava, como capacete, roupas, botas. E através, então, dessas formas de investigação, através do nosso serviço de inteligência, nós chegamos até uma pessoa que teria tido contato com esse indivíduo, né? E nos repassou que ele ficava muito próximo aqui a um setor, nas imediações de um setor aqui chamado setor Veiga Jardim.
quando, no dia da prisão, uma equipe foi deslocada para esse lugar, que é próximo a um terminal de ônibus aqui, a um supermercado, uma equipe com o delegado, o Dr. Carlos Leveger, alguns agentes de polícia, e eu ressalto, a prisão do Wellington foi feita por 2 mulheres, 2 policiais que estavam nessa equipe, que campanaram no local, quando então se depararam com uma pessoa em uma moto, como eu disse, com as características que ele usava, né, a moto com as características que ele sempre utilizava, fizeram a abordagem dele. Ele estava com documento de outra pessoa, não um documento falso, mas ele usava um outro documento e estava com uma moto roubada. Neste exato momento, a equipe vai até o local onde ele indica ser a sua casa e lá foram encontrados todos os objetos que eu disse, roupas, botas, chips de vários telefones, alguns aparelhos de telefone celular, arma, tudo que ele utilizava, né? Inclusive tinham também estimulantes sexuais, comprimidos, remédios, e o Wellington foi então levado para a delegacia. Nesse dia, ele foi autuado por crime de receptação, além do uso de documento, né, de identidade, falsidade ideológica. Ele estava usando um documento que não era o dele, e ele era foragido, Beto, do estado do Mato Grosso. Então, tinha também essa situação lá do Mato Grosso, da chacina do Monte Líbano, e ele era foragido de lá. Então, isso possibilitou a polícia agir e ele aceitou ser submetido ao exame de DNA. Ele foi autuado em flagrante, o exame de DNA foi processado de maneira muito rápida, porque ele era um suspeito em potencial, quando então o exame de DNA deu positivo, né, deu match com as vítimas que já tinham sido colhidas aí o material e que já tinham sido processados, como eu te disse, né, e apontado para o mesmo autor. Então, a dinâmica dos fatos no dia da prisão dele ocorreu dessa forma. E então ele não até geralmente esses criminosos eles tentam não entregar o DNA tão fácil. Ele nem teve problema com isso. Ele já cedeu rápido. Exatamente. Tá. Foi no dia da prisão mesmo. No dia seguinte ele foi submetido, né, à coleta do material e o resultado saiu rapidamente, né? Nós estávamos todos em um empenho de força-tarefa, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Técnico-Científica, o laboratório de DNA, e com o DNA e as demais provas, relatos das vítimas, características, tudo que foi encontrado na casa dele, e depois a própria confissão do Wellington, no momento em que ele foi preso, ao ser interrogado pelos delegados de polícia que faziam parte da operação, a doutora Ana Paula, o doutor Carlos e o doutor Álvares, ele acabou confessando a prática de alguns estupros. E aí, com o exame de DNA, nós tivemos realmente o caso definido, solucionado. E só sobre a prisão dele, então foi mais um esquema de inteligência para ver pessoas parecidas com aquela dinâmica que o autor deveria ter, pelos locais que ele poderia aparecer. É assim que vocês abordam ele. Eu tinha entendido que eles tinham vendido celular, teria sido através de um celular dele, não teve isso? Na verdade, Beto, a Polícia Civil hoje trabalha com várias formas de investigação, e-mails, né? A tecnologia avançou muito. Então, ele era um criminoso, vamos dizer assim, que deixava rastro. Por que ele deixava rastro? Quando nós temos um indivíduo que pratica um estupro e ele leva o aparelho de telefone celular dessa vítima, é claro que é uma forma que a Polícia Civil tem de investigar. O Wellington, em algumas situações, ele não mexia naquele aparelho de telefone celular, mas em outras situações ele acabou passando o telefone para frente e o telefone foi encontrado com outras pessoas que acabaram dando à Polícia Civil características de quem era esse indivíduo, né, que havia repassado esse telefone. E aí, através de relatos das vítimas, do local onde ele costumava ficar,
essa pessoa de quem ele adquiriu essa moto, uma garagem de veículos próximo ao local onde ele ficava também. Então, a Polícia Civil, através desse serviço que foi feito, como eu falei, em regime de força-tarefa por mais de 45 dias, nós fomos juntando as peças desse quebra-cabeça até chegar a esse indivíduo que era desconhecido, totalmente desconhecido. Nós não tínhamos os retratos falados, Beto, eles eram muito difíceis de identificar uma pessoa, porque eles eram bem diferentes um dos outros. As vítimas não conseguiam realmente descrever bem a figura dele. Nós tínhamos mais características físicas corporais, que era um sujeito mais forte, gordo, usava botas, né? Aparentava ter meia idade, não era jovem. E assim a Polícia Civil, então, juntou todas essas peças e conseguiu efetuar a prisão dele dessa forma. Ele foi autuado em flagrante por esse crime de receptação e falsidade ideológica. Cumprimos também o mandado, ele estava foragido do estado do Mato Grosso, e aí foi representada a prisão pelos estupros, já que nós tínhamos suspeita, e com exame de DNA foi confirmada a autoria por parte dele. Doutora, nesses 45 dias que vocês estavam uma força-tarefa, imagino, ansiosa para pegar logo ele, alguma nova vítima apareceu ou não? Olha, nós recebíamos, Beto, várias ligações. A Delegacia da Mulher recebeu várias ligações de mulheres que diziam que haviam sido violentadas, que achavam que fosse esse indivíduo preso, mas nós não tivemos um aumento do número de vítimas depois que ele foi preso, não. Vítimas que apareceram, que seriam vítimas dele durante esses anos todos, né? Os casos eram bem delimitados já estavam em andamento, já estavam em investigação. As vítimas já tinham procurado a polícia também. Às vezes elas não tinham retornado para dar andamento ao procedimento, mas poucas mulheres apareceram após a prisão do Wellington. Ele tinha, uma coisa muito interessante que a senhora falou, que ele ia ao shopping, ele fazia assim, ou seja, ele podia ter cruzado com essas vítimas, de repente, pela vida ali. Os lugares onde ele frequentava, algumas vítimas também frequentavam? Realmente poderiam essas vítimas terem cruzado com ele em algum momento? Ele relata, como eu disse, a própria esposa dele, né, a companheira, falou que eles passeavam com a criança. Eles iam em parques aqui do município, ia a shopping, ou seja, local comum que qualquer pessoa frequenta. Nenhuma das vítimas que iam a esses locais específicos, né? Eu ia frequentemente a esse shopping, eu ia frequentemente a esse parque, não. Mas são locais comuns aqui no município até. Esse shopping em específico, nós temos 2 shoppings aqui no município, e os 2, né, onde ele fala que frequenta, são locais bastante frequentados pela comunidade em geral. Então, corria-se o risco, sim, dele topar com alguma vítima, mas como ele sempre usava capacete ao praticar os crimes, ele não seria reconhecido por elas. Só ele teria o prazer de saber o que era. Exatamente. A senhora me falou que ele não tem uma característica física, né, e nem de idade e tal. Mas, assim, essas pessoas, elas têm a mesma classe social, por exemplo? Ou são classes sociais diversas? Olha, Roberto, são mulheres simples, o que eu posso te dizer, são mulheres simples, mulheres que estavam, como eu te falei, a maioria indo para o trabalho ou voltando para o trabalho, adolescentes, né, que estavam transitando também na rua. Não tem nenhum caso que chamou a atenção da Polícia Civil por ser uma mulher de uma classe social mais abastada. Não, muito pelo contrário, são mulheres bastante simples, humildes, que estavam ali indo trabalhar, voltando do seu trabalho. Essa característica elas tinham em comum.
A família do Wellington foi importante, vocês, para desenvolver o perfil dele, a mãe, se ele tinha, qual era a relação com os irmãos, se ele tinha, ou a gente nem sabe qual é esse histórico passado dele? Não, a família, ela não, eu lembro de uma irmã dele que esteve na delegacia, inclusive através de um advogado, né? Esse advogado esteve conversando comigo à época, mas ninguém da família imaginava, Beto. Ninguém imaginava. Então, a família não teve uma contribuição marcante, fundamental, porque eles não imaginavam que existia esse perfil do Wellington por trás de toda aquela capa, né? Aquele Sim. ser humano. Ninguém imaginava. Mas pelo menos a família já sabia que ele tinha matado no Mato Grosso, né? Sim. Como esse fato aconteceu em 90, no estado do Mato Grosso, a família sabia desse fato. Né? E só que quando a família chegou até a delegacia, porque toda pessoa que é presa tem o direito de comunicar, de ter comunicado a sua prisão a um advogado, a um familiar, nós fomos atrás da família, para que a família, se assim quisesse, né, fosse com um advogado na delegacia. E ao chegar na delegacia, eles não imaginavam que se tratava de crime de estupro. Não imaginavam. A mulher do Wellington sabia do passado pregresso dele, de ter matado a mulher? Ela não sabia de nada? Não. Nossa, ela não sabia. Ela não sabia de nada, ela não sabia dessa chacina no estado do Mato Grosso. Ela ficou realmente chocada com esse perfil do Wellington, né? Quando nós relatamos para ela na delegacia, ela chorava muito, ela chorava bastante quando a gente contou, né, o motivo pelo qual ele estava preso, o número de crimes que ele havia praticado, o número de estupros. Ela ficou bastante chocada. E mesmo quando ele foi preso por conta de ter estuprado aquela mãe, aquele bebê, a família não sabia que ele tinha estuprado aquela família quando foi preso? Família do Wellington? Ele foi preso em flagrante aqui no estado de Goiás, né? Aí sim, ele foi, a essa época ele foi autuado nesse fato específico por roubo e estupro. Ele entrou nessa casa dando voz de assalto, né? E acabou estuprando aí mãe e filho. Aí a família tomou conhecimento e foi quando ele foi transferido para Cuiabá. Mas assim, não pensava que ali se tratava de um estuprador em série. É porque uma pessoa que estupra um bebê, né, já bastaria todo o resto. Agora, e nem a mulher dele não conversava com a família do Wellington, e eles não tinham relação, então acaba nem descobrindo pela família. É por isso que é importante as mulheres e os homens saberem um pouco do passado daquele com quem vai casar, né? Porque... Totalmente. A gente, aqui na Delegacia da Mulher, a gente orienta bastante, né, as vítimas, fazemos campanhas de conscientização, porque o que acontece, Beto? Muitas mulheres conhecem hoje um homem pela rede social e já coloca esse homem dentro de casa, né? Às vezes junto com filho, com filha, e não sabe quem é que está colocando ali. Então, a gente alerta bastante as mulheres, né, para que observem, que tenham cuidado, que não façam, que não tenham esse tipo de atitude. Agora, no caso específico do Wellington, chama muita atenção, Beto, porque ela conheceu ele como a gente conhece qualquer pessoa normalmente. Ela, dona de um bar, né, um bar no mesmo setor onde ele frequentava, onde ele ia, e acabou conhecendo ele ali. E ela jamais imaginava, porque ela relata que ele era uma pessoa boa com ela, não tinha caso de agressão, não tinha caso de violência. Então é bastante... Mas por isso que vale a pena querer conhecer a família com quem vai casar, amigos, entender um pouco, porque essa pessoa... Eu digo que, assim, muitas vezes o caráter não se revela pela pessoa, se revela pelas outras pessoas que contam dele, né? Então tem que um pouco saber. Agora, sobre o DNA.
que é uma coisa que é algo que bom que hoje a gente já consegue usar melhor o DNA como uma forma de encontrar esses criminosos. Todas as vítimas dele desde então, porque ainda não se tinha um banco genético, ele sempre deixou o seu próprio rastro, é isso? Ele nunca se preocupou em não marcar a vítima com o seu sêmen. Sim, o que acontece, Beto? O crime de estupro, a gente ressalta bastante para as vítimas que, ao serem, né, vítimas de estupro, elas procurem de imediato uma delegacia, elas não façam sua higiene íntima, né, porque muitas tomam banho, para depois irem à delegacia, para depois serem submetidas a um exame de corpo de delito. Isso dificulta muito a investigação em crime de estupro. Por quê? Hoje nós temos essa evolução do processamento do material biológico. Em Goiás existe um banco de dados de investigados, né? Materiais que foram colhidos de possíveis autores de crime de estupro. Então, se uma vítima é estuprada e colhe-se aquele material genético dela, esse material genético é jogado no banco de dados e é o que a gente fala, né, na linguagem das peritas, que podem explicar melhor essa parte do DNA, é quando dá o match, ou seja, quando bate material genético de um com o outro. Nesse caso do Wellington, foi feita a comparação também entre o material genético de várias vítimas, né, uma com a outra. E foi quando foi se percebendo, né, a semelhança e a compatibilidade desse material genético. Hoje, o estado de Goiás deu um salto no que tange ao país mesmo e até internacionalmente. A Polícia Técnico-Científica de Goiás ganhou um prêmio internacional com relação a esse caso, como sendo o 17º melhor caso de investigação do mundo. Uau. Do que pode a DNA, a investigação ter êxito através do exame de DNA. Então, é muito importante, Beto. A gente fala, as mulheres chegam aqui e quando a gente vai encaminhá-las ao IML, aí muitas falam, eu tomei banho, né, fiz a minha higiene íntima, e aí o laudo vem inconclusivo. Não foi possível encontrar sêmen, não foi possível encontrar nenhum material biológico, isso dificulta muito a investigação. Ainda mais quando o estuprador, como ele, se permite deixar tantos rastros assim genéticos, é importante que se colha rápido. No caso dele... Inclusive, Beto, algo... O que acontece com os estupradores? Através de uma decisão judicial, ele é colocado, esse material genético, né, a inclusão no Banco Nacional de Dados. Então, se a gente for analisar a importância de tudo isso, é algo assim muito gigantesco, porque de repente um crime que foi praticado aí em São Paulo, né, por alguém que é daqui de Goiás, foi colocado no Banco Nacional de Dados, é possível a gente chegar à autoria. Então, mediante decisão judicial, a autoridade policial solicita a inclusão no Banco Nacional de Dados de perfil genético. Isso eu ia te perguntar, porque vocês foram colhendo nesse banco de dados, primeiro se colheu o que estava na vítima e não do autor, né? Então, vocês foram colocando desde 2008 essas vítimas que foram sendo coletadas, esse material genético foi sendo jogado já no sistema. Aí entra o material genético dele e dá o match, correto? Exatamente. Quando ele foi preso, foi confirmado através do exame de DNA, né? Foi feito o exame e houve a comprovação cabal de que ele era o autor desses crimes. Não há contestação, né, Beto, com relação ao exame de DNA. É uma prova realmente, é uma prova que rechaça qualquer tese de absolução. Não tem como você ir contra um exame de DNA.
Então, depois do processamento desse material biológico colhido em cada vítima, e foi sendo processado e verificado que se tratava de um mesmo autor, após a prisão dele e a realização do exame de DNA, a confirmação que já vinha com indícios fortes, né? Características, modus operandi, com o exame de DNA nós fechamos com êxito as investigações. E ele, de cara, bateram os 33 vítimas ou foi porque as mulheres foram procurando? O processamento, ele é feito de acordo com o tempo. Ele, por exemplo, com relação aos crimes praticados pelo Wellington, o laboratório de DNA do estado de Goiás, ele foi pegando os materiais genéticos colhidos, né, 2008, e veio fazendo processamento. Então, podem ser que nós tenhamos vítimas ainda do Wellington que não foram identificadas. Então, esse material genético, o processamento dele no laboratório não é feito tudo de uma vez, até por conta de estrutura, tempo, o estado inteiro, né? Esse laboratório, ele atende o estado inteiro. Então, assim, foi se fazendo o processamento e nós fomos tendo os resultados desse match com essas vítimas. E já foi solicitado para fazer o cruzamento nacionalmente? Já saiu algum resultado, não? Não, que nós tenhamos notícia, não. Um outro elemento importante desse crime é a moto, né? Porque ela é o veículo desse senhor aqui do Wellington. A placa dela, ele cobria a placa, ele mudava, era moto roubada, alguém anotou placa, alguém tentou chegar nele através da moto, não? Não, a placa realmente as vítimas não conseguia, porque ele tampava a placa, né? Elas tinham só característica da moto, era uma moto preta ou uma moto vermelha. No momento em que ele foi preso, a moto que ele estava naquele momento era uma moto roubada. Era uma moto roubada, tanto que ele foi autuado também por crime de receptação. Então, ele usava sempre uma moto preta ou uma moto vermelha, mas sem notícia de placa da moto, nós não tivemos. Nem pelas câmeras conseguia pegar a placa? Não. Nós tivemos a tentativa de aproximação dessa placa, mas não conseguimos identificá-la. Tá. Doutora, a gente fala bastante, eu sempre digo que quando a gente entra num crime como esse, o autor, ele geralmente ele se torna mais célebre que a vítima. Eu acho isso sempre ruim, porque eu acho que a vítima é quem merece sempre ser mais falada. Então, eu acho que a gente falou bastante dele, eu queria entrar, a senhora já me contou que uma das vítimas, inclusive, cometeu suicídio. Como estão essas mulheres? Como elas são hoje, ou quando acontece um crime desses, que eu imagino que deva ser a pior violação que existe para um ser humano, para uma mulher principalmente, quando... Não que as outras sejam menores, mas, por exemplo, a mulher que foi estuprada na frente do marido, na frente do namorado, do filho, a mulher que é estuprada e vê o seu bebê sendo estuprado. Como estão essas mulheres hoje? Elas passam por um apoio psicológico da polícia? Como que é? Então, Beto, todas essas vítimas, né, foi oferecido a elas o apoio psicológico. E foi bom você tocar nesse assunto, que uma das vítimas, essa adolescente, eu me lembro muito bem de uma conversa que eu tive com ela e com a avó na minha sala, e eu falei para ela sobre o apoio psicológico, e ela disse que ela não queria, e ela acreditava que Deus ia recuperar a dignidade dela. Era uma menina, adolescente, foi estuprada ao sair da igreja, o caso que eu te contei. Outras aceitaram o tratamento psicológico, a gente encaminha no município para a Secretaria Executiva da Mulher, que faz os encaminhamentos para os CRAS e CREAS, né, que são os Centros de Apoio de Assistência Social no município, mas muitas querem esse apoio, outras não,
outras tiveram relacionamento rompidos, casamentos desfacelados por terem sido vítimas de estupro. Eu falo que o crime de estupro, Beto, você falou algo bastante interessante. Para mim, como delegada de polícia, é um dos piores crimes que existe. Sem desfazer do crime de homicídio, né, que tem como bem jurídico tutelado a vida, mas quando você tem a violação da liberdade sexual de uma menina, de uma garota, de uma mulher que é casada, que tem o seu relacionamento, de uma mulher, de uma moça que tem sonhos, né, essas sequelas, elas são deixadas para o resto da vida. Então, algumas eu tive contato, conseguiram superar, assim, estão tocando a vida, outras não quiseram acompanhamento psicológico, como foi dessa garota que eu disse. Nós tivemos esse caso triste de uma vítima que se suicidou, né, que entrou em depressão. Muitas vítimas de estupro, Beto, elas entram em depressão e elas precisam de um apoio familiar. E o que a gente percebe, infelizmente, Beto, é que a maioria delas não tem o apoio do seu parceiro, né, do seu marido, namorado, quando elas são vítimas de estupro. Os relacionamentos geralmente tendem a acabar, eles ficam abalados. E aí a gente entra nessa questão cultural, sabe, Beto? Esse machismo ainda impregnado na sociedade, do homem não aceitar, né? Ou seja, a mulher foi vítima de uma violência sexual na rua, e o homem não aceita o fato, né, dela ter tido uma relação sexual forçada, mediante violência, ameaça com o uso de arma de fogo. Então, assim, muitos homens não conseguem dar a volta por cima e continuar o relacionamento com essa mulher. É muito triste. É uma realidade cruel mesmo da mulher que é vítima de estupro. Ela é uma vítima de estupro e depois se torna uma vítima social, né? Porque as pessoas... A senhora falou muito dos maridos, mas eu imagino que também muitas famílias, mães também, às vezes não conseguem ajudar também, não? Sim, família, elas não dão o apoio necessário para aquela vítima, né? Eu tenho casos aqui muito tristes de moças, né, que foram vítimas de estupro e que não tem apoio familiar, não tem apoio do namorado, termina o relacionamento, o noivo, o marido, e elas acabam ficando sozinhas. Essa família específica que foi a mulher e a filha foram violentadas na frente do pai e do irmão, a senhora sabe, por um acaso, se eles continuam juntos ou a família foi desfacelada? Olha, eu tive contato com essa família durante, né, a investigação. A família continua junto, inclusive, é uma família de pessoas evangélicas, religiosas, e ficaram, assim, extremamente chocadas. A menina era virgem quando foi estuprada, o pai ficou totalmente arrasado, né, com tudo que aconteceu, mas a família continua assim, essa família continua unida, continuou junta. Encontrar o autor do seu estupro ajuda essas mulheres a conseguirem viver melhor? Ou apenas você encontra o rosto, mas aquilo não melhora em nada? A senhora tem uma noção disso? Beto, muitas mulheres falaram que o fato dele ter sido preso e já estar sendo condenado, né? Ele já está sendo condenado pela prática desses crimes. Muitas relataram, teve uma especificamente que eu conversei depois do fato, no ano seguinte, e perguntei por ela também, para pessoas que acabaram levando ela na delegacia, como é que ela estava, e as pessoas falaram, olha, que hoje ela se sente um pouco melhor por ter visto a justiça sendo feita, né? Então, muitas mulheres vítimas de estupro, ao ver o estuprador preso, elas se sentem, sim, melhor, tanto com relação a elas,
Beto, como com relação ao fato de pensar que outras mulheres não irão passar por aquilo que elas passaram, né? Então, isso traz, sim, com certeza, uma situação mais confortável para elas, de que a justiça foi feita. Porque todo e qualquer crime, Beto, nós que atuamos na área policial, seja ele estupro, seja ele homicídio, seja ele latrocínio, roubo, quando o autor do crime é preso e principalmente condenado, as vítimas se sentem mais confortáveis, né? Elas se sentem numa posição, a justiça do homem foi feita, é o que eu escuto muito na advocacia. Então, isso traz, sim, um conforto maior para essas mulheres. A senhora me contou já que ele está sendo condenado. A senhora sabe como é que está o julgamento dele, a condenação? Olha, como nós, assim, a partir do momento que as investigações foram concluídas, os inquéritos remetidos, né, a gente acaba não tendo contato mais com o caso, até por falta de tempo mesmo, e de ter que tomar conta de outras investigações. Mas eu sei que ele já teve 3 ou 4 condenações já. A maioria dos processos correm na terceira vara criminal aqui do município, né? E ele foi denunciado e já condenado em alguns casos, sim. Não sei te falar quantos. Mas até a última vez que eu vi, o ano passado, tinham sido 3 ou 4 casos já. Eu tenho aqui, que me passaram, que a promotora de justiça Valéria Cristina de Paula Magalhães promoveu 18 ações penais por crimes sexuais praticados por Wellington entre 2008 e 2019. Em 2021, a Justiça condenou Wellington Ribeiro em 11 ações penais. Essas 11 ações por estupro em série na cidade de Aparecida de Goiânia, e as penas já somam mais de 150 anos de condenação. Como alguns desses crimes já são pós-pacote anticrime, as penas devem ter sido aumentadas, inclusive. E a senhora me falou que ele tem 54, 55 anos, ele não sai com menos de 94 anos da cadeia. Oi, voltei aqui só para fazer uma errata. Quando eu conversava com a doutora Cibele, a gente falou que o Wellington poderia ficar preso até 40 anos por conta do pacote anticrime. Mas o Wellington, os crimes dele vão até 2019. Então ele não pega essa nova lei. O Wellington ele vai cumprir pena máxima de 30 anos de prisão. Uma vez que, quando se muda a lei só passa a existir para os crimes que aconteceram na vigência da lei. Então, desculpa. Não, realmente, essa notícia que você leu aí, nós tivemos conhecimento mesmo, que a soma das penas já ultrapassava 100 anos. Ele é um tipo de condenado, né, Beto, que realmente ele não sai mais da prisão, é o que a gente espera, né? Pela idade, eu espero que os benefícios legais não o alcancem. Isso que eu espero. Eu espero também. Eu ouço muito sobre pena de morte, isso, aquilo, e eu concordo com uma pessoa que é o pai da Liana Friedenbach, aqui do crime do Champinha, aqui de São Paulo, que ele diz que ele é a favor de que, se a pessoa pegou 150 anos, que fique 150 anos na cadeia. Se a pessoa que cumpra toda a pena. O que eu acho que deve frustrar muito para vocês, como que são pessoas que trabalham para prender essas pessoas, como frustra para a nossa sociedade comum, às vezes aquela sensação de uma frustração, né? Tanto trabalho e daí a pessoa sai em 6 anos. Eu concordo plenamente. E a gente escuta isso, é muito ruim quando você efetua uma prisão, faz uma investigação, como é essa do Wellington, e a gente escuta, mas no Brasil só pode ficar preso 30 anos, né? Então, o que a gente se espera, Beto, é que a gente tenha modificações legislativas urgentes. Isso não só tratando aqui do caso do Wellington, mas tratando do crime em geral. A legislação, ela traz benefício demais ao condenado, né? Progressão de regime, bom comportamento, e etc, etc, etc.
E aí a sociedade acaba não acreditando, né? No trabalho da polícia, no trabalho do Ministério Público, do Judiciário, por confundir e, às vezes, não entender bem o nosso papel. Nós somos aplicadores de uma legislação, né, que está aí, que traz uma série de regalias a quem comete crimes. Então, eu espero que o Wellington realmente termine os dias dele na prisão, porque muitas mulheres estão aqui sofrendo, famílias que perderam, né, por exemplo, essa vítima que se suicidou, meninas que estão com traumas, mulheres que tiveram relacionamentos rompidos, que estão com sequelas para o resto da vida. Então, eu espero que ele realmente cumpra pelo menos um bom tempo na cadeia, que não saia de lá. A minha... Agora, o máximo saiu de 30 para 40 anos, né? Dos crimes a partir de 2020 para cá, de janeiro de 2020 para cá. Já é um avanço, mas é um avanço muito tímido, perto dos crimes cometidos, né? Muito tímido. De repente, para você ver, se um indivíduo desse como o Wellington, que já a somatória das penas já vai mais para, né, 150 anos, poxa, é um benefício muito grande para ele falar que o máximo que ele pode cumprir é 40 anos. Ou seja, metade da pena a que ele foi condenado, né? E olha que nem todos os casos foram, né, processados e julgados já. Sim. Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança mais lógica mesmo. E no caso do Wellington, como ele já tem mais de 50 e poucos anos, eles com os 40 anos vai sair com 94, né? Com a média de estatística de vida é menor, talvez ele nem saia com vida disso. Mas uma pessoa com 20 anos, 40 anos, sai com 60. Sim, E o bom comportamento é sempre algo muito interessante, como diz a doutora Rosângela Monteiro, porque é claro que um estuprador em série de mulheres vai ter um bom comportamento na cadeia. Lá não tem objeto de desejo dele, como o pedófilo não tem objeto de desejo, não é? Então, assim, vai ter bom comportamento. Ele não vai cometer o crime que ele gosta de cometer. Não tem nem como. Então, isso que é... A motivação, ele não conta também. A motivação é o ódio pela mulher, né? Ele não fala, né? É o que eu digo. Quando nós temos investigados que não contam, que não detalham, a gente fica com a versão dos fatos das vítimas, das provas juntadas aos autos, né? E com exames feitos, como foi o caso do exame de psiquiatria forense, psicologia forense, que nos dá o perfil dele. Mas sem detalhes dele, né, a gente fica sem saber a motivação. O que a gente conclui disso tudo, Beto, é uma aversão pela figura feminina mesmo. Ao mesmo tempo, esse amor pela filha, mas essa aversão à mulher, né? Então, e eu acredito muito, Beto, que se ele não tivesse sido preso, ele ia continuar praticando os crimes aqui no município e na região de Goiânia. Eu não sou psiquiatra forense, mas trabalho com investigação criminal desde 2010. E hoje eu percebo que uma pessoa como ele, saindo da cadeia, voltará a fazer. Exatamente. Eu também tenho essa mesma opinião, até porque se a gente for analisar a investigação desde o início, desde 2008, ele só houve uma lacuna quando ele foi preso. Então, se ele tiver condições de sair da cadeia, ele vai continuar praticando os mesmos crimes. E se ele não tivesse sido preso, ele ia continuar, sim, porque ele estava tendo uma vida social normal, ele tinha uma esposa, tinha uma filha, né? Como você disse, atrás de uma máscara social que ninguém enxergava quem era o Wellington. Então, ele ia continuar, com certeza, praticando esses crimes. Não existe muita correção. Psicopata não tem correção, então... Exatamente. Ele não tem a culpa, né? Ele não tem a compaixão, então... Espero que ele não saia também.
Eu evito sempre dar as minhas, os meus desejos, eu evito, porque eu acho que eu não estou aqui para dar opinião, mas em casos como esse são sempre revoltantes. Então a gente sempre espera que, de alguma maneira, para as pessoas, principalmente para as vítimas, essa justiça seja feita da maneira correta, que é ele estar preso. Até nós, como policiais, Beto, a gente evita também emitir qualquer opinião pessoal, né? Nós nos atemos muito à questão técnica, jurídica, mas é impossível, em um caso desse, a gente não manifestar o interesse de ver um indivíduo preso até o final da sua vida. Porque só quem tem contato com essas vítimas, só quem ouve o depoimento e o relato de cada vítima que é abusada sexualmente é que sente, né, essa necessidade de ver um indivíduo desse preso até o resto da vida dele mesmo. Eu digo, ele não tem empatia, nós temos que ter, né, pelas pessoas. Então, é o que nos diferencia de um psicopata. Então, que a gente tenha pelas vítimas. Doutora, eu vou só fazer um fechamento de cabeça, eu já me despeço da senhora daqui 1 segundo, a senhora fica aqui comigo, por favor. Tá bom? A conversa foi muito boa, muito obrigado. Só um minutinho. Eu conversei com a delegada, a doutora Cibele Tristão, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Aparecida de Goiânia, né? Falei correto? Exatamente. Tá. Você que é vítima de estupro, você é vítima. Você não tem que pedir desculpa, você não tem que pedir licença, você não tem que ser entendida como se você tivesse parte de um crime. Você é a vítima. Então procure uma delegacia, procure sim os seus direitos, exija que a justiça seja feita. E se por um acaso você tiver com um marido que não te dá o apoio, que bom que você vai ser largada por ele para poder encontrar uma outra pessoa que seja, assim, uma pessoa mais decente e te dê o apoio que você merece. A vítima de estupro é a vítima de estupro. Não tem outra classificação. E busque os seus direitos. Muitas das pessoas não vão à delegacia. Então, como eu conversei aqui com a doutora, a gente conhece 33, 50 vítimas. Ele, com certeza, pode ter feito muito mais. E as pessoas não procuram por vergonha. Você não tem que ter vergonha. Você é a vítima. Até a próxima. Obrigado.